Um bom dia a todos, estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou Fernanda Ellis, advogada e contadora, atuo tanto no Brasil quanto no Reino Unido. E hoje eu vou tratar de um tema bem específico, bem delicado, que se relaciona a heranças, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Então seria testamento, inventário, direito sucessório no geral. Recentemente eu publiquei um artigo no meu blog, eu sugiro a todos que deem uma olhada no blog, tem vários textos lá. E neste artigo eu fiz um quadro comparativo entre o inventário direito sucessório no Reino Unido e no Brasil, mas eu achei interessante também postar um vídeo no YouTube para divulgar ainda mais essas diferenças que afetam e que são significativas entre ambos os países. O falecimento de um ente querido é sempre um momento bem delicado para a família, e quando há questões burocráticas para se lidar entre mais de um país, é acima de tudo importante que tenha aí uma assessoria de um profissional que ajude a família a lidar com esses aspectos e minimizar conflitos familiares. Eu vou começar então usando termos em português e termos em inglês, e espero que ajude aí a pessoa que está acostumada com os termos em português a entender melhor como funciona em inglês, mas claro, quando a pessoa agenda uma consulta comigo, ficamos à disposição para conversar em inglês, caso seja a preferência, caso seja um casal que uma pessoa é inglesa e tem preferência por esse idioma. Ok? Então, testamento no Brasil seria o equivalente em inglês ao will. Ok? No Brasil, o proprietário ele pode dispor de metade de seu patrimônio e a outra metade ela fica restrita para herdeiros necessários. Então, somente quando não há herdeiros necessários, a pessoa pode dispor em testamento de todo o seu patrimônio. E esse é o conceito brasileiro. Diferentemente, no Reino Unido, a pessoa quando está fazendo um will, quando está fazendo um testamento em inglês, ela pode dispor de todo o seu patrimônio. Então, ela pode, de fato, deixar seu patrimônio para uma pessoa que não seja um familiar, que não seja um filho. Há alguns tipos de testamento que eu gostaria de comentar. No Brasil, há o testamento público, que ele é escrito pelo tabelião de notas. Há o testamento cerrado, que é escrito pelo testador, registrado em tabelionato. E há o testamento particular, que não tem os registros oficiais. Okay? No Reino Unido, o testamento é diferente. Ele pode ser feito de próprio punho, ou a pessoa pode comprar um kit em papelaria e fazer o testamento dessa maneira, mas a grande maioria das pessoas contrata os serviços de uma pessoa autorizada, qualificada para se fazer testamento, para que algumas formalidades sejam cumpridas e evite que esse testamento seja inválido. Embora o procedimento é simples, se algumas formalidades não serem seguidas, esse testamento não será válido, não terá função nenhuma após o falecimento. E, claro, uma pessoa qualificada que estudou as regras do testamento poderá também instruí-lo em algumas opções que são interessantes ali no momento do testamento. Eu faço testamento, advogados fazem testamento, então fica aí uma recomendação. Esse testamento ele pode ser mantido em casa, tá? Ou ele pode ser registrado em um dos órgãos disponíveis para facilitar a busca no momento que os herdeiros venham procurar se havia algum testamento deixado pronto ou não. Outro ponto é no momento de um falecimento e o inventário. No Brasil, geralmente o inventariante é o cônjuge sobrevivente ou um dos filhos. Tem de ser prático que o inventariante seja uma dessas pessoas. No Reino Unido, na Inglaterra, há uma figura diferente do Brasil, que seria a figura do executor. É muito comum quando a pessoa faz um testamento, ela deixar escrita quem seria o executor no momento do falecimento. Esse executor, a função dele é que tudo que foi escrito no testamento seja cumprida, que todas as vontades do falecido sejam cumpridas. Esse executor, muitas vezes, ele não tem nenhum relacionamento com o falecido, ele pode ser um advogado, um contador, uma pessoa profissional, ou mesmo um amigo, que nem mesmo seja ser um herdeiro. Então, ela acaba sendo uma pessoa com uma função de responsabilidade sobre aquele processo. De regra, então, essa pessoa administra o inventário. Na ausência de um executor, ou na ausência de um will, um testamento que deixa um executor, o personal representative seria determinado de acordo com a hierarquia entre os possíveis herdeiros. Então, aí sim, viria a ser similar ao processo do Brasil.
Diferentemente, no Reino Unido, os herdeiros só passam a ter direitos sobre o patrimônio após a distribuição. Então, esse momento jurídico aí de quando que os herdeiros têm acesso a todo o patrimônio é distinto entre Brasil e Reino Unido. Outro ponto que eu gostaria de fazer é da herança existindo um testamento. Então, existindo um testamento no Reino Unido, segue-se o que foi determinado ali. Então, dependendo do que a pessoa determinou, se está válido, segue-se. No Brasil, claro, note-se que é necessário que seja restrita metade do patrimônio para os herdeiros. Então, é importante que se analise se esse testamento era válido nesse sentido. Da herança, quando há ausência de testamento. No Brasil, segue-se uma ordem hierárquica para se estabelecer herdeiros. Já no Reino Unido, segue-se também uma ordem hierárquica, mas essa ordem hierárquica é diferente entre um país e outro. E, para tanto, eu vou fazer um quadro comparativo sobre como que funciona, tanto no Brasil quanto no UK, caso não haja testamento deixado em vida. Ponto número 1. Existindo cônjuge e pais sobreviventes. Portanto, o falecido deixou cônjuge e um ascendente. No Reino Unido, o cônjuge herda todo o patrimônio. Os ascendentes não mais herdam patrimônio, embora no passado tenha sido herdeiro. Tá? É importante notar se havia algum contrato, alguma coisa específica, mas de regra o cônjuge seria o herdeiro. Já no Brasil é uma questão controversa e merece um estudo detalhado. É possível que os ascendentes sejam também herdeiros deste patrimônio, mas para isso o advogado deve analisar se os bens existentes foram adquiridos conjuntamente durante o casamento ou se esses bens já eram pré-existentes no momento do casamento. E, claro, é importante determinar qual que é o regime de casamento entre esse falecido e esse cônjuge. Portanto, na existência de cônjuge e ascendentes sobreviventes, no Brasil, merece um estudo mais detalhado para poder se determinar com certeza quem seriam os herdeiros deste falecido. Outro ponto distinto entre os dois países seria quando há cônjuge e há filhos. Em grande parte dos casos no Brasil, 50% seria do cônjuge e 50% seria distribuído aí para os descendentes, para os filhos. Então, muitas vezes o brasileiro tem essa concepção em mente, já é bem entendida, já é o que muitos acreditam. Diferentemente, no Reino Unido, a regra é um pouco distinta. Todos os objetos móveis, o que chamam aí de chattels, seriam herdados pelo cônjuge. Além disso, o cônjuge fica com 250 mil de herança específica e metade do restante. Então, quando se analisa, o cônjuge no Reino Unido, ele herda mais do que o cônjuge herdaria no Brasil. Muitas vezes o filho no Reino Unido, ele fica separado, ele acaba não herdando um patrimônio, porque entra dentro das especificações de que o cônjuge herda aquele patrimônio. Então, fica aí, o cônjuge herda objetos móveis, 250 mil em herança específica e metade do restante. Ele pode renunciar a esses 250 mil de herança específica e requerer o imóvel, a residência matrimonial, caso essa residência seja de valor maior a 250 mil. E os filhos herdariam, então, metade do restante. Note que quando há residência, quando há um imóvel residencial envolvido, é importante notar se esse imóvel foi adquirido entre o cônjuge e o falecido como tenants in common ou joint tenants. Dependendo da maneira que eles adquiriram esse patrimônio, esse imóvel residencial entrará ou não dentro do arrolamento do inventário. Pode ser que ele seja automaticamente do cônjuge sobrevivente e nem entre no arrolamento, nem entre na conta do que o cônjuge herda, porque já é automaticamente dele. Então, neste ponto, se você tem dúvidas, sugiro que agende uma consulta para estudar mais afim qual foi o modelo que esse patrimônio foi adquirido. Agora, outro caso seria quando há filhos e pais do falecido. Então, na ausência de cônjuge, havendo descendentes e ascendentes. Tanto no Brasil quanto no Reino Unido, os descendentes, os filhos, herdam este patrimônio e os ascendentes não seriam herdeiros deste patrimônio.
Lá no meu blog eu comentei também, coloquei um ponto específico sobre os documentos necessários para a administração do patrimônio, administração do espólio. Eu coloquei, claro, só poucos documentos, na realidade necessita-se de vários documentos, a lista é bem extensa, mas de regra no Brasil precisa-se da certidão de óbito, de uma procuração outorgada pelos interessados ao advogado e da documentação particular de cada herdeiro para comprovar que essa pessoa é herdeira. Tá? Já no Reino Unido, além desses documentos que se precisam no Brasil, eu escrevi que há alguns outros termos interessantes aí para a pessoa ter conhecimento. O Personal Representative é legalmente responsável pela administração do patrimônio. Então, seja ele executor ou Personal Representative, ele administra todo esse patrimônio e ele ganha esse direito através do Grant of Representation. Okay? Há 3 tipos de Grant of Representation. Um é Grant of Probate, que quando o executor foi nomeado em testamento, foi nomeado no will. O outro é Grant of Letters of Administration with Will Annex, quando há testamento válido, mas não há executor. E o Grant of Letters of Administration, que é na ausência de testamento válido. Então, digamos aí que em ambos os países a documentação é extensa e é importante aí em ambos os países que todo rigor seja tomado para levantar a documentação necessária. Um outro ponto que eu gostaria de estabelecer é sobre o imposto sobre herança. Este acaba sendo o tópico que eu mais recebo consultas, que as pessoas mais têm interesse em saber melhor. Tanto no Brasil quanto no Reino Unido, a herança é passível de tributação. Tá? No Brasil chama-se ITCMD, é um imposto determinado pelo Estado, então essa alíquota altera de Estado para Estado, e no Reino Unido é Inheritance Tax, e seria um imposto pago pelo espólio, pelo estate. Um ponto diferencial aí entre o Reino Unido e o Brasil é que no Brasil o herdeiro é responsável pelo pagamento do ITCMD. Então no momento que você está fazendo este inventário, o herdeiro precisa levantar o dinheiro e fazer o pagamento. Já no Reino Unido, o patrimônio, o espólio, é responsável pelo pagamento do imposto. Então, quem está administrando esse espólio tem um pouco mais de tempo para se levantar o dinheiro a partir do patrimônio em si. É um diferencial aí. Tanto no Brasil quanto no Reino Unido, esse procedimento do inventário pode demorar um tempo, mas de regra é mais comum que demore mais tempo no Brasil, principalmente se entrar no contencioso. Quem pode auxiliar? Se todos os herdeiros forem capazes e concordes, pode ser processado através de escritura pública com participação de advogado no Brasil. Então, sem dúvida, esse é o procedimento mais simples para se fazer um inventário no Brasil. Caso contrário, é processado através de ação judicial. Já no Reino Unido, o executor ou personal representative ele pode fazer o processo diretamente. No entanto, a responsabilidade do executor ou do personal representative é muito grande. Por exemplo, se ele fizer uma distribuição que depois não tenha sido a distribuição correta, ou ele distribuiu, passou patrimônio para os herdeiros, e em momento posterior venha uma pessoa que tinha uma dívida com esse falecido pleitear algum dinheiro que tenha ficado em haver, este personal representative acaba respondendo por não ter feito o processo corretamente. Então, a responsabilidade do executor, a responsabilidade do personal representative é muito grande e por isso que muitos optam por fazer através de um profissional, um contador ou um profissional, um advogado. Mas, claro, se for um procedimento simples, com patrimônio menor e o executor tem amplo conhecimento da situação financeira do falecido, nada impede que ele mesmo faça o procedimento do começo ao fim. Okay? Tanto o advogado quanto o contador devidamente autorizado para probate pode estar fazendo um inventário não contencioso. É importante notar que o contador ele tem que ter passado alguns exames jurídicos de probate para poder realizar esse trabalho. Caso contrário, o contador pode auxiliar somente na parte relativa aos impostos e passar o restante para um advogado, mas eu já passei nesses exames jurídicos, então eu consigo auxiliar um inventário não contencioso do começo ao fim. Onde se conduz o inventário?
Como eu já comentei, se for não contencioso, em cartório no Brasil, ou se for contencioso ou envolver menor, seria em juízo. Já no Reino Unido, o probate amigável é conduzido pelo Principal Registry of the Family Division em London ou District Probate Registries or Sub-Registries. Já um probate contencioso é resolvido pelo Chancery Division e a partir do momento que aquele elemento contencioso é resolvido, ele volta a ser administrado como um probate amigável. Voltando aí ao lado da herança, ela é determinada, há alíquotas específicas entre cada estado, mas no Brasil a alíquota é bem mais baixa do que no Reino Unido. No Reino Unido, o inheritance tax é 40% do que passar de certas isenções. Então, a partir do momento que seja passiva de tributação no Reino Unido, a alíquota é de 40%. Agora eu vou analisar um pouquinho mais sobre o inheritance, sobre o imposto sobre herança, e vou comentar alguns pontos específicos. Uma pessoa que recebe uma herança no exterior, tá? Então, digamos aí, uma pessoa que está residente no Brasil e ela recebe herança no exterior, essa herança não é passível de tributação no Brasil. Já houveram estados que tentaram cobrar ITCMD, mas como o ITCMD é um imposto estadual, determinado onde está o patrimônio, o nosso entendimento é de que um brasileiro residente no Brasil, que recebe herança no exterior, não deveria pagar ITCMD no Brasil. Okay? De outra maneira, uma pessoa que reside no Reino Unido e recebe uma herança no exterior, o recebimento dessa herança no exterior também não é passível de tributação no Reino Unido. Então, aí seriam dois pontos distintos. Agora, vamos analisar o outro entendimento, o entendimento de que o falecido encontrava-se no Brasil, falecido residia no Brasil e deixou patrimônio no exterior. Da mesma maneira, no Brasil, o Brasil não poderia estar cobrando ITCMD desse patrimônio no exterior. Já o Reino Unido adota um conceito de domicílio. Então, se a pessoa era residente domiciliada no Reino Unido e ela deixou parte do estate, parte do espólio dela, patrimônio no exterior, dependendo da condição dessa pessoa, esse patrimônio no exterior seria alvo de um inheritance tax, de um imposto no Reino Unido. Mas para isso a pessoa precisa ser residente e domiciliada ou resident and deemed domiciled. É um conceito bem específico. Esse imposto é alto, então é importante contar com a ajuda de um profissional para se determinar se esse inventário, se esse patrimônio fora do Reino Unido seria passível de tributação no Reino Unido ou não. Ok? Agora, claro, como ambos países cobram imposto sobre herança, muitos acabam agendando consulta, querendo saber se há maneiras de minimizar o imposto sobre herança, e eu digo sempre que a melhor maneira é um planejamento em vida, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. No Brasil, por exemplo, o ITCMD de uma doação feita em vida tende a ser mais baixo do que o ITCMD de uma transmissão causa-mortes. Já no Reino Unido, há transferências via doações, há certos seguros de vida que colocam parte do patrimônio fora do arrolamento do inventário e há certos investimentos específicos que não atraem imposto sobre herança. Uma outra, caso a pessoa não tenha feito um planejamento em vida, um elemento aí que muitos usam no Reino Unido é que se a pessoa doar 10% do patrimônio para uma obra de caridade, ela recebe uma redução no imposto sobre herança e essa redução muitas vezes ela até compensa esses 10% que se perdeu. Isso pode ser feito em vida ou pelos herdeiros já depois do falecimento. Então, a ajuda de um profissional pode ser significativa no momento de, além de beneficiar uma instituição de caridade, a diminuir a alíquota do imposto sobre herança. Espero que este vídeo tenha sido útil. É sempre melhor conversar com a pessoa, marcar uma consulta, esclarecer suas perguntas, mas eu tentei colocar também pontos que eu imaginei sejam interessantes. Para ler melhor o texto na íntegra, eu sugiro que entre no meu blog, fernandaelis.com, blog, e lá eu coloquei esse quadro comparativo.
Há muitos pontos interessantes no meu blog, que eu sugiro que todos leiam, mas se você tiver pontos mais específicos, planejamento em vida, ou já tem um inventário existente, quer trocar, conversar melhor sobre alguns pontos, eu posso atendê-los aqui no escritório, ou pelo Skype, online, da maneira que for mais conveniente. Sempre, claro, com muito sigilo e sensibilidade neste momento, que é condizente aí com a situação. Ok? Muito obrigada e até mais.